Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, mais uma vez aqui na rádio Resgatando Vidas, em parceria com o Visionário Produções. Glória a Deus. Eu já quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo, a cumprimentar todos os ouvintes que estão nos aguardando aqui, já mandando mensagem. Eita, glória. Desesperadamente aqui. E hoje nós vamos dar continuidade ao testemunho abençoado da irmã Flávia. E ela está aqui juntamente com seu esposo, glória a Deus, Israel. Amém. Muito bom ver vocês novamente. E eu tenho a certeza que Deus vai continuar falando por intermédio do teu testemunho. Cumprimentar o povo de Deus ali da ADCAV Jaraguá, cumprimentar aqui o pastor Antônio, cumprimentar aqui a todos os irmãos e irmãs para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu já quero aqui apresentar a irmã Flávia. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Senhor. Seja muito bem-vinda mais uma vez, irmã Flávia. Vou chamar de irmã Flavinha. Mais conhecida como irmã Flavinha. Boa noite. Boa noite, paz do Senhor. É uma alegria novamente estar aqui, né, com o irmão. E a gente vai falar mais um pouco daquilo que o Senhor fez, né, nas nossas vidas e glorificar o nome dele, né, por tudo que ele tem feito, porque ele tem feito coisas grandes, né? É verdade, irmã Flavinha. E muitas coisas, viu? Por intermédio do testemunho que a irmã contou aqui na rádio Resgatando Vidas. E aqui também o seu esposo, o ilustre, Israel, louvado seja Deus. Poxa vida, ilustre. Seja muito bem-vindo, Israel, também. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, todos que estão nos ouvindo e nos assistindo também. E só falta a carteirinha, né? Porque a gente está virando sócio aí da rádio, mas é um imenso prazer estar aqui, né? Primeira vez que nós viemos aqui, eu mandei o link lá para algumas pessoas e recebi uns feedbacks também, né? Falei assim, poxa, agora eu quero saber como que Jesus alcançou a Flavinha, quero ver como Jesus alcançou a sua casa e tudo mais, então estamos aí para isso hoje. E vai ser bênção. Eu cumprimento todos os nossos irmãos lá da DECAV, né? Do Jaraguá, pastor Antônio, os obreiros, as irmãs, adolescentes, os prés, crianças, enfim, todos. E é bênção. Meu irmão, seja muito bem-vindo, viu, Israel? Irmã Flavinha também mais uma vez. E obrigado, né, por fazer parte dessa rádio. Opa. Contando o testemunho e compartilhando, vamos dizer, com todo o Brasil e uma boa parte aí também de alguns países. Na semana passada teve testemunhos, né, de pessoas falando, né, sobre o podcast e também já complementando ali aquilo que a irmã Flavinha trouxe na última vez. Sim. Então Deus está trabalhando de uma forma gloriosa através da rádio Resgatando Vidas. Por isso que a nossa intenção é resgatar vidas, irmã Flavinha. Então, que Deus te use poderosamente nessa noite, que Deus possa falar em cada coração por intermédio do teu testemunho. Amém? Amém. Eu sei que você vai me fazer chorar aqui. Aí eu sei que o Fábio ele vai cortar essa parte. Traz um lencinho para ele depois. Eita. Aqui também está a Stephanie, escondidinha como sempre ali, me ajudando. Deus abençoe a Stephanie, Deus abençoe o Fábio. Louvado seja Deus. E vamos começar, irmã Flavinha. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Preparada? Sim. Oh, glória. Louvado seja Deus. Irmã, fique à vontade. Mas antes, eu já quero pedir para vocês mandar a sua mensagem de texto. Mande aqui para 11 9 3951 0185. Mande também a sua pergunta para a irmã Flávia. E também, no finalzinho, pode mandar também a mensagem aqui para o Israel. No finalzinho só, hein? Oh, glória. Amém? Irmã Flávia, fique à vontade aí. Dê continuidade ali aonde a irmã parou. Amém? Amém. Eu falo assim, né, que eu contei uma parte da minha vida ali no primeiro podcast ali, né, coisas bem difíceis assim, duras, né, uma história com bastante dificuldade, bastante trauma e dificuldades, né, mas eu falo que a melhor parte, né, é aquilo que o Senhor fez, né, que
a gente que tem histórias difíceis, né, na infância, na adolescência, assim, a gente passa um período ali que parece que a nossa vida é só aquilo, né? Que parece que não tem... a gente não vai sair daquele lugar de dificuldade, né? Quando a gente está vivendo. E a gente não imagina como um dia fechado, né? A gente não imagina um sol raiando depois daquelas dificuldades, porque é muito intenso viver, né? As dificuldades. E eu passei por esse tempo muito difícil, onde eu não via uma saída, né? Eu não via uma mudança na minha vida, né? Mas eu glorifico o Senhor porque quando não tinha mais saída para mim, né? Segundo as pessoas, segundo as pessoas que conviviam comigo ao meu redor, o Senhor, ele me deu uma nova chance, né? E ele mudou a minha história por completo e eu falo que eu tenho vivido, assim, os melhores dias da minha vida na presença de Deus, com a minha família. E não é isento, né, de dificuldades ainda hoje, né, porque a gente vai passando dia após dia pelas aflições, mas com Cristo é melhor. Com Cristo a gente tem o cuidado, o zelo do Senhor por nossas vidas, né, e então a gente tem vivido tempos muito bons. E ali, quando eu contei aquela parte de dificuldade, eu acredito que eu cheguei até o período da adolescência, né, onde eu estava fazendo uso, né, de muitas drogas e bebida, essas coisas, muito perdida ainda na minha vida, né? E eu acredito que eu fui até essa parte, né? Os irmãos me lembram aí. Foi até essa parte Foi mesmo. até essa parte, né? Pode continuar. E eu me lembro, eu já tinha falado quando eu conheci o Israel, né? Isso. Naquele dia. E quando a gente se conheceu, eu estava nesse período muito perdida, né? E eu falo ali novamente que naquele momento eu era como uma pessoa, uma morta-viva, né, andando. Eu não tinha vida dentro de mim, então eu só buscava me saciar nas coisas do mundo. E só que por dentro eu estava muito perdida, apesar das pessoas ao meu redor me verem, né, de uma forma feliz, alegre, saindo e andando para lá e para cá, mas por dentro eu estava completamente morta, não estava vendo saída em nada, eu estava triste, uma pessoa perdida mesmo. E nesse período que eu fui ali morar na casa do Israel, depois que eu saí da outra casa onde eu estava, fui morar no Jaraguá com ele, né, na casa da minha sogra. Ele me acolheu naquele momento ali, porque eu não tinha realmente para onde ir. A verdade foi essa. Eu não tinha mais para onde ir, assim. Foi me informado, assim, na semana que eu devia sair de lá, da onde eu estava. Eu tinha até, eu acho que poucos dias, acho que até sexta-feira, para sair de lá. E eu fiquei sem chão, né, ali, sem ter para onde ir. O Israel me acolheu na casa dele, com os pais dele ali. E eu fui para lá. E no período que eu fui para o Jaraguá, parecia que as coisas poderiam melhorar, né? Mas foi um período que eu me afundei também muito. Eu fui morar na casa dele, eu arrumei outro emprego ali, que eu fui mandada embora também, saí do meu outro emprego que eu estava, arrumei um emprego no Jaraguá. E é difícil, porque parece que quando a gente está afundado, né, a gente só encontra pessoas que puxam a gente ainda mais para o fundo do poço, né? É verdade. E foi o que aconteceu comigo. No emprego onde eu arrumei, tinha muitas pessoas da minha idade. Eu estava, tipo, 18, 19 anos na época, né? Isso, por aí. Uns 19 anos de idade. E a maioria das pessoas onde eu estava trabalhando no Jaraguá, eu não vou nem falar o lugar, né? Porque é um lugar que ficou muito marcado ali. Né, tinha muitas pessoas do Jaraguá ali que trabalhavam lá, né? Muitos jovens que trabalhavam lá. E ali era um lugar de pessoas muito perdidas, muito perdidas. Então, quando eu fui para lá, eu já bebendo demais, saindo demais, usando droga, lá eu encontrei pessoas que usavam droga o dobro que eu. Meu Deus. Então, eu fiz amizade com eles. E quando a gente se encontrava, assim, no final do trabalho, era só para esse tipo de coisa. Era para beber, usar droga. Então, os nossos encontros eram esses, com os amigos ali do trabalho. E então, eu comecei a sair muito com esses amigos, a deixar muito Israel em casa, né, sozinho, a voltar, né, de manhã para casa. Eu acho que eu comentei isso
no último podcast. E então eu me afundei muito nesse trabalho, porque eu conheci pessoas que estavam se afundando cada vez mais, então a gente foi um puxando o outro, né, para esse fundo do poço. E eu estava muito perdida e muito vazia. Eu sentia um vazio muito grande dentro de mim naquele período. E eu me lembro que quando houve dias assim, desses dias que a gente se encontrava ali com esses amigos, que a gente passava a noite inteira usando droga e a gente entrou num nível de não se importar mais com o tipo de bebida que a gente bebia. Porque as pessoas às vezes ficam, eu bebo isso, né? Eu bebo cerveja aqui, eu bebo essa coisa aqui. A gente já não se importava muito, a gente já estava indo para aqueles corotinhos de cachaça, assim. A noite era o que tinha, então a gente passava a noite toda naquilo ali. Era o álcool, o cigarro e a droga. O álcool, o cigarro e a droga. E a noite toda, e no outro dia acordava não, né? Ia para casa de manhã e voltava à noite para o mesmo ritmo, muito perdida e muito vazia. E a minha vida inteira, assim que eu me lembro da minha adolescência para minha vida adulta, eu sempre tive um desejo muito grande no meu coração de ser mãe. Mesmo com aquela vida toda torta que eu tinha, eu tinha um desejo muito grande de ser mãe. Eu queria, assim, era uma coisa assim que eu desejava muito, muito, muito ser mãe. Eu queria, assim, como eu disse em um período, eu queria cuidar de alguém e amar alguém como ninguém nunca me amou e nunca cuidou de mim. Sim. Então, eu queria fazer isso por alguém. E quando eu pensava assim, eu quero ser mãe para isso, para eu amar alguém, porque eu desejava que alguém tivesse o que eu não tive. Então, eu ficava assim, desejando ser mãe, desejando muito ser mãe. E nesse período muito perdida, eu fiquei na casa do Israel, eu estava lá me perdi muito, assim, durante uns 2 anos lá no Israel. Estava afundada, já não tinha mais nada, assim. Eu estava extremamente magra, assim. Foi no período que ele me deu um checkmate, assim, quando ele falou, você tem que parar com isso. Quando ele descobriu, assim, que eu estava, né, numa coisa mais pesada de droga, e então ele falou, você tem que parar, ou você vai para sua tia, eu vou falar com a sua tia. Foi mais ou menos nesse período. E era muito difícil as coisas, porque eu não conseguia parar, era como um carro sem freio, sabe? Então, eu sabia que eu ia me afundar cada vez mais, e eu não sabia dizer não para nada, eu só dizia sim para tudo. Tudo que me vinha, assim, que me ofereciam, eu queria. Então, eu já era um carro sem freio, era para bater e dar errado. Eu já estava, assim, eu acredito muito que a minha história já estava, assim, definida, né? Pelo mal, claro, né? Pelo adversário da minha alma já estava definida. Ela vai chegar num ponto que eu vou conseguir destruir ela, porque eu só estava indo de mal a pior cada vez mais. Cada vez mais. Só que dentro de mim com aquele desejo de ser mãe, muito forte. E foi a forma que o Senhor operou na minha vida. Com esse desejo que eu tinha de ser mãe, foi a forma que o Senhor me resgatou. Eu digo isso porque quando, passando, né, esses 2 anos na casa do Israel, aí eu entro num momento agora bem delicado, irmão, bem delicado mesmo, porque eu estava numa vida totalmente torta, totalmente errada com Israel. E vivendo uma bagunça. Mesmo eu tendo o desejo muito grande de ser mãe, ali eu estava numa vida muito desestruturada. Então, quando eu me encontro nessa situação, eu estava numa semana bem difícil, porque eu fazia tudo que eu fazia, mas eu me encontrava vazia. Então, às vezes, eu chorava muito, porque tudo que eu fazia não me saciava. Então, eu continuava triste, continuava vazia, continuava com o meu desejo de ser mãe, e eu não conseguia ser mãe, não acontecia, não sei o motivo, mas por algum motivo eu não conseguia. E aquilo me magoava, me chateava demais, assim, me doía por dentro, porque era 2 anos com Israel e nada acontecia. A ponto de... Desculpa, a ponto dela chegar um determinado dia e falar assim, olha, eu acho que a gente também não vai para frente porque eu não consigo engravidar, eu acho que não é justo isso com você. Ela Comentou. E eu falei, não, eu também, assim, naquela época eu não me via pai. Não me via pai, não pensava em ter filhos, né?
E eu falei, não, fica tranquilo, né? Em relação a isso, a gente não termina por conta disso, fica tranquila. Mas, continue. E nesse período, né, muito triste para mim, muito pesado, eu falei com Deus. Eu acho que até da minha adolescência ali, eu acho que foi o primeiro momento que eu falei com Deus. Assim, eu fiz uma oração com Deus. Eu acordei muito triste num dia e com um desejo muito grande de ser mãe. Não acontecia. E eu comecei a chorar. Coloquei assim, eu estava no quarto sozinha, comecei a chorar. E por algum, sabe, um momento eu falei, eu vou falar com Deus. Ali. Não sabia nem que era uma oração. Começando aí, né? Eu não sabia nem que aquilo era uma oração, mas eu entrei em uma conversa com Deus, assim, muito sincera. E ali eu chorei. E eu falei para Deus uma coisa que eu tenho certeza que Deus queria. Eu falei para ele, eu sei que o Senhor quer que eu saia dessa vida que eu estou vivendo. E aquilo era uma certeza que eu tinha, assim, dentro de mim muito grande. Eu falei, eu sei que o Senhor quer que eu saia dessa situação. Sim. Eu falei, a certeza eu tenho. O Senhor não quer essa vida para mim. Essa vida usando droga, do jeito que eu tenho vivido. O Senhor não quer isso para mim. E aí eu peguei e coloquei ali na minha oração de uma forma muito sincera. Eu falei para ele, eu falei, olha, se Deus me dá um filho. E se você me der um filho, eu vou parar com tudo que eu tô fazendo. Eu vou largar tudo. Porque o meu desejo de ser mãe era tão grande, eu tinha certeza que por um filho eu ia largar tudo. Tudo que eu fazia. E eu digo que esse ponto é delicado porque... E a gente precisa falar sobre isso, irmão, porque às vezes as pessoas, elas querem uma vida errada, né? E elas querem uma oportunidade na história de alguém para ter um motivo para pecar. Verdade. Né? Falar, se aconteceu com fulano, então vai acontecer na minha vida também. Então, eu tenho uma oportunidade também para errar, porque Deus, ele vai ouvir uma oração e ele vai fazer na minha vida também. E não funciona dessa forma, né? Sempre que eu falo dessa parte da minha história, eu falo com muito temor e eu sei que Deus fez na minha vida, mas eu falo com muita responsabilidade, porque o pecado é pecado. Deus, ele não compactua com o pecado. Deus não se agrada de uma vida errada, de uma vida torta, de uma vida bagunçada. Não. Deus, ele trabalha para que a gente venha se arrepender, né? Nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e erros e ter uma vida transformada. É isso que ele deseja para nós, uma transformação. Verdade. E Deus, ali, por misericórdia, eu digo, que naquele momento ali, ele viu sinceridade no meu coração. E eu era um carro sem freio, como eu disse. Eu sei que eu estava ali desgarrada e eu tinha um fim. E Deus, ali naquele momento, ele resolveu agir para me resgatar daquela vida que eu estava. E quando eu falei com Deus ali, foi de uma forma muito sincera mesmo, assim. Eu falei para ele, se o Senhor me der um filho, eu largo tudo isso que eu estou fazendo. Eu largo. E Deus sabia que eu ia fazer, de fato, isso. E quando Deus ouviu a minha oração naquele momento ali, eu não imaginava nada, né? Os anos foram passando, o tempo foi passando e a gente vai analisando, né, as coisas que Deus fez assim e vendo quão grandioso foi o que ele fez na minha vida. Mas na época, no dia, eu não imaginava, né, que Deus estava me ouvindo. Não sabia que Deus estava me ouvindo de verdade. Eu fiz uma oração muito sincera, chorei muito ali e falei para ele que eu ia fazer, se ele me desse um filho. E naquele dia ali, chorei, saí daquele chororô, passou a noite, fiz coisa errada, voltei. Mas passou algum tempo, a gente nunca lembra, né, quanto tempo exato, né? Se foi 2 meses, a gente não lembra o tempo exato, né? Mas passou pouco tempo. E eu comecei a me sentir muito mal. E o Israel cismou que eu estava grávida. Glória. O Israel falou assim, você está grávida, você está grávida. E eu falei, não dá, nunca aconteceu. Ela falava, nunca... não fala essas coisas para mim, senão eu fico iludida. Porque o meu desejo, ele era tão grande, irmão, tão grande que eu não queria me iludir, eu não queria acreditar. Decepção, né, no caso.
E quando ele falou, não, a gente vai fazer um teste, gravidez, você tá grávida? Eu falei, que grávida o quê? Eu tô passando mal porque, né, bebi Pela muito vida, né? ontem. E naquele dia ali, a gente foi e fez o primeiro teste ali no banheiro da minha sogra e deu positivo. Ô, varão. Alegria, né? Eu lembro como se fosse ontem esse dia, né, no banheiro ali, quando ela colocou o teste lá, 2 risquinhos ali. A gente se olhou, né? E ela, tipo, não é possível. Ela não tava acreditando, né? Não tava acreditando e eu, parabéns, você tá grávida. E eu só pensando, misericórdia, você, pai. E ela não acreditando, aí teve que fazer outro exame, É, um exame de sangue, né? fiz também um exame de sangue para comprovar, porque eu não acreditava que aquilo era possível, Que era o não. mais certo, né? O É. exame de sangue, né? É. Mas naquele primeiro teste, irmão, no banheiro, mesmo ali com muito medo, muito receio de não ser real, naquele positivo, dentro de mim, eu falei assim, parei com tudo. Na hora. Parei com tudo. O meu pensamento vinha assim, senta na escada ali, acende um cigarro e começa a refletir sobre esse positivo. Sim. Só que eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu não conseguia acender um cigarro, eu não conseguia ir para a escada pensar no que estava acontecendo. Porque eu falei, não, mas eu parei com tudo. Parei com tudo. E naquele momento ali, eu nunca mais, irmãos, o Kevin, né? O nosso filho, ele tem 14 anos, vai fazer 15 anos agora em outubro. Desde aquele positivo, eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Nunca mais usei nenhum tipo de droga. Nenhum tipo de droga. E o Senhor ouviu a minha oração. O Senhor viu a sinceridade do meu coração naquele dia, mesmo eu não merecendo nada. Nada. Eu, uma pecadora, suja, no pecado, na prostituição, sabe? Na vida errada que eu estava, ele viu sinceridade. Então, ele colocou a mão dele para me resgatar de um lugar que talvez eu não voltaria. Porque eu poderia hoje estar numa Cracolândia. E eu sei que os planos do diabo para mim era esse. Porque era o que ele queria para mim, ou morrer, ou ter uma overdose, porque às vezes você usa droga a noite toda, eu poderia muito bem ter uma overdose, ser encontrada em qualquer outro lugar por aí, mas naquele dia o Senhor resolveu ouvir a oração de uma mulher no pecado, porque ele sabia, eu não, mas que ele faria ainda coisas muito maiores e a minha vida seria para glorificar o nome dele, porque as pessoas não me davam nada. As pessoas olhavam para mim e falavam que não tinha mais jeito. Mas ele falou para mim, tem jeito. Verdade. Porque ele tem todo o poder, então não existe ninguém que ele não transforme, que ele não mude a história, ainda que estejam no fundo do poço. Ele muda, então ele mudou a minha história e ele começou a partir do Kevin. Então ele colocou o Kevin ali no meu ventre e a droga saiu da minha vida, o cigarro saiu da minha vida. Então foi o início da obra que o Senhor fez ali nas nossas vidas, naquele dia ali. E isso é para glorificar o nome dele, porque Jesus me amou, sabe? E eu não era nada para que ele me amasse, nada, nada. E ele me amou, sabe? E me resgatou a minha família, fez uma grande obra, sabe? Irmã, dá uma segurada aí. Meu Deus do céu. A gente entende, né, irmã? Aliás, não entendemos os propósitos de Deus, né? O Kevin, né? Kevin veio como uma ferramenta nas mãos de Deus para uma libertação. E até eu seguro aqui um pouco para não emocionar, né, irmã? Mas a gente vê assim, os meios que Deus faz para libertar alguém e mostrar que sempre Ele está no controle de todas as coisas. Sim, por isso que eu falo sempre, Deus, ele não perde o controle de nada. Nunca. Né? Como a irmã disse, era uma pecadora, né? A irmã se reconheceu e Deus, ele ouviu como fez com Ana, né, irmã? E tem uns ouvintes aqui mandando mensagem já, irmã, mas eu vou deixar a irmã falar mais, porque o tempo vai passando muito rápido, mas eu não posso deixar de mencionar os ouvintes aqui. A gente conseguiu alcançar aqui também, irmã. Aqui tem um pessoal aqui dos Estados Unidos, né?
estão mandando umas mensagens aqui. Eita, glória. A gente alcançou aqui também, para a glória de Deus, um dos maiores recordes aqui de São Paulo. Mas eu acredito que isso é para a honra e glória de Deus. Os 3 mil ouvintes em São Paulo, Macapá também a gente conseguiu aqui, e Rio de Janeiro também, para a glória de Deus. A pergunta que a irmã falou aqui sobre a questão do Kevin, né? O Kevin tem 14 anos, né? Estão perguntando até a idade da irmã aqui, mas eu não vou deixar a irmã falar, né? Tenho 37, irmãos. 37 anos, né, irmã? E também, irmã, ele perguntou aqui, eu até me perdi aqui, me emocionei, irmã. Era a questão do Israel, né? Perguntando se o Israel era evangélico, é isso? Deixa eu abrir aqui, vaso. O Israel não era evangélico, né, Zé? Não. Na época, né? Não. Era quase um ateu, meio agnóstico. Um ateu. Eu me perdi aqui qual que era, Stephanie, mas eu vou achar aqui. Mas se eu não me recordo bem, era Bruno de Ipatinga que perguntou. Não era evangélico, não era cristão. Não. Aleluia. Mas tá dizendo aqui que o irmão era uma ferramenta na mão do Senhor Jesus, mesmo sem saber, né, irmã? Sim. Amém? Amém. Então, irmãos, rapidamente aqui, até me emocionei, mas a gente vai dar sequência, mas antes eu quero pedir para você mandar aqui a sua mensagem de texto, a pergunta para a irmã Flavinha, para o irmão Israel, no 11 93951 0185. E que, da mesma maneira que Deus fez na vida da irmã Flavinha, eu creio na vida dos ouvintes, das pessoas que se encontram, né, irmã? Sim. Nesse mundo tão perdido, né? Num mundo sem perspectiva, sem esperança, num mundo, sabe, totalmente errado. E esse Deus que nós servimos é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, irmão. Que Ele liberta, Ele cura, Ele salva e Ele transforma a vida. Isso. Deus, Ele não mudou, né, irmã Flavinha? Não. Então, mande aqui a sua mensagem de texto. Mande aqui também a sua pergunta, irmã Flavinha e o irmão Israel, em nome do Senhor Jesus. 11 93951 0185. Irmã Flavinha, continue em nome de Jesus. Bem, o irmão falou algo e a obra que Jesus veio fazer é essa, né? Libertar cativos, presos, curar, restaurar. Essa foi a obra que Jesus veio fazer na Terra, né? Trazer a salvação, porque eu gosto muito de uma passagem da Bíblia que é Efésios 2. E ali fala do nosso estado. Nós fomos vivificados por Ele, porque nós estávamos mortos, entregues aos nossos próprios desejos, né? A nossa própria vontade, mas Ele nos deu vida. Então, sem Ele, nós não somos nada, nós somos mortos-vivos, que o morto-vivo não fica ali buscando somente matar a fome da sua carne. Sem Jesus as pessoas são assim. O ser humano sem Cristo é assim. É um morto-vivo que busca saciar a vontade da própria carne o tempo todo. Então, vai aqui, busca ali, nunca é saciado, porque está morto espiritualmente, né? Verdade. E Jesus veio para trazer vida e vida com abundância, né? Como a palavra fala. E essa vida que Ele trouxe para todos nós está disponível para todos aqueles que creem nele. Então, não tem como, não tem jeito, não tem solução. Tem, para Jesus tem. Quando Jesus entra, ele soluciona, ele traz vida. Ele abre sepulcro, ainda que estejam lá, fala assim, aquele ali já deu, já morreu. Jesus ali, ainda que esteja morto, ele faz trazer a vida, né, novamente. E foi o que ele fez na minha vida, né? E nessa época que eu engravidei do Kevin, a gente passou assim ainda... Eu falo assim que o Senhor cuidou da gente sem a gente conhecer Ele. Porque nós fomos incompatíveis, né? No RH, e um positivo, outro negativo. E eu tive que tomar uma vacina para proteger um bebê futuro. E tudo isso a gente fica vendo hoje e glorificando o nome do Senhor, porque Ele cuidou da gente sem a gente conhecer Ele. E eu tive pré-eclâmpsia na gravidez, então acredito que Satanás tentou ainda de todas as formas ali destruir a nossa vida. Porque se eu perco o Kevin, eu não sei o que seria de mim. Eu não sei talvez eu ia me afundar depois ainda mais. Verdade. Ia no buraco ainda muito mais profundo. Então, o Senhor guardou o Kevin ali. A minha pressão chegou a 19/8 na gravidez dele, no final da gravidez. Eu fui internada às pressas, assim. Então, ali eu vi a mão do Senhor.
E foi andando de casa até o posto. Fui andando, passando mal, sem saber, uma inocência. Eu falo assim que era uma inocência, né? Que verdade. não tinha conhecimento, não tinha, né? Verdade. Porque quando a gente tem a nossa mãe ali, que cuida da gente, ensina as coisas pra gente, né? A gente... Mas eu não tinha, né? Eu tava morando com a minha sogra mesmo assim, mas não tinha, né, conhecimento também. A minha sogra, né, já tinha idade. E então, foi o Senhor cuidando o tempo todo, assim, de nós. E ainda bem que tinha essa inocência, né? Porque se você soubesse, capaz que você se desesperasse. Passaria mais mal. Exatamente. Mas o Senhor cuidou ali, o Kevin nasceu, graças a Deus, e o Senhor operou nas nossas vidas. Eu fiquei um período ainda com aquele... O Kevin nasceu, foi a maior alegria da minha vida. Eu falei assim, eu sou mãe, eu vou cuidar dele, eu vou amar ele, proteger ele. E eu vou fazer por ele o que nunca fizeram por mim, assim. E o amor, ele foi tão grande pelo meu filho, assim. E até estraguei ele, assim. Depois, né? A gente viu que dei umas falhas ali como mãe, mas o Senhor, ele veio colocando as coisas no lugar. Mas era porque eu queria proteger ele de tudo, eu queria cuidar dele como nunca cuidaram de mim, de verdade. Assim, eu falei, não, ele vai ter tudo que eu não tenho, o amor, o carinho, o cuidado, a proteção. E eu cuidei dele ali com muito amor, só que aquele vazio não saiu de mim, né? Sim. O vazio não saiu de mim. Olha aí. Eu amava muito meu filho, mas o que eu precisava era de Jesus na minha vida. E ainda que o Senhor ouviu a minha oração, eu não corri para a igreja assim, né? De primeira. O Senhor me libertou ali naquele momento, não usei nenhum tipo mais de droga, dos vícios, eu larguei. Mas o Kevin nasceu e eu ainda fiquei com aquele vazio, aquele, né? Fiquei. E... Insatisfação com a vida, né, irmã? Sim. Arrumei emprego, comecei a trabalhar, mas por dentro aquela coisa, né? Aquela falta de alegria, aquela falta daquele preenchimento dentro de mim. E a gente mudou de casa, mudou ali para Tilly Brugnoli, que fica embaixo ali da nossa igreja ali. Amo a minha igreja, a gente é maravilhoso. Apaixonado. É verdade. É maravilhoso aquele lugar, assim. Apaixonado mesmo. E quando a gente mudou ali para Tilly Brugnoli, nem sabia que tinha igreja perto, nem nada. Só que eu tinha feito... Eu falo assim que o Senhor... Gente, o Senhor ouve a gente. O Senhor nos ouve, o Senhor nos ouve. Tem pessoas que às vezes ficam... mas eu vou falar como? E o Senhor nos ouve. O véu foi rasgado, né? Ele nos ouve. Tem o livro Acesso agora, né, irmã? Isso. E... Naquele vazio, eu me lembrei de uma coisa. Eu falei assim, a esposa do meu primo lá que me evangelizava, ela ia na igreja Assembleia de Deus. Certo. E ali, quando a gente mudou para Tilly Brugnoli, eu saí do meu trabalho. O Kevin nasceu em 2010. Isso passou... O Kevin tinha 2 anos. A gente se mudou para lá. E nisso, eu saí do trabalho que eu tava, e aquele vazio, né? Só que aí, no meu pensamento, eu fiz um pedido a Deus. De novo, eu orava a Deus e não sabia que ele me ouvia, mas ele me ouvia. E eu falei com Deus, assim, antes de sair da casa da minha sogra, aí eu já comecei a falar com Deus nesse pensamento, e quando a gente mudou para Tilly Brugnoli, eu falei com Deus, novamente em oração. Eu falei, olha, Deus, Senhor quer que eu vou para a igreja, não quer? Eu sabia, eu conheci lá na adolescência, eu lembrava o caminho. Por isso que fica marcado, gente. Fica marcado quando a gente é evangelizado, quando as pessoas falam de Jesus, falam dessa presença, fica dentro de nós, aquela semente. Então, eu falei para Deus, o Senhor não quer que eu vou para a igreja? Né? Deus, você não quer que eu vou para a igreja? Então, coloca uma igreja perto da minha casa, que seja a Assembleia de Deus, porque eu quero ir na Assembleia de Deus. Eu falei assim com Deus, ainda exigente, ó. O Senhor é tão misericordioso que ele falou, Deus, misericordioso. Isso é misericórdia, não é que Deus ele nos, né, faz as nossas vontades, não. É misericórdia, pura misericórdia. E eu falei para ele isso em oração, que eu queria, né, ir para a igreja, mas eu queria que fosse a Assembleia de Deus, que fosse perto da minha casa, olha só. Que fosse perto da minha casa, que fosse a Assembleia de Deus. E eu falei, o senhor não quer que eu vou? Então, né, faz que seja uma Assembleia de Deus, que seja perto da minha casa. Fiz essa oração. Aí... Tava em casa um dia lá, a gente recebeu a visita de uma amiga nossa. E aí a gente tava em casa, eu falei assim, vamos fazer um café da tarde, vamos comprar pão na padaria. Eu soube que tinha padaria Líder ali na rua de cima.
Então, eu falei assim, a padaria é aqui na rua de cima. Então, é só a gente virar e isso era domingo. E aí, Deus falou assim, ela vai passar lá, vai ser o horário do culto. E ela vai ver a Assembleia de Deus do lado da casa dela. Aí, foi o que aconteceu. Eu falei pra ela, vamos lá na padaria, comprar pão pra gente comer. Saí, irmão, subi a rua, comecei a escutar barulho de crente, de culto. Aí, eu falei assim, eu conheço barulho, né? Já fui lá, eu já conheci em algum momento esse barulho. Aí, eu parei, assim, andando, parei na igreja, na Assembleia de Deus ali. Na esquininha ainda, não era onde é agora o templo, né? E eu falei assim, igreja. Aí eu li a placa, Assembleia de Deus. Aí eu peguei e falei assim, amanhã eu tô aqui. Assim. Falei, amanhã eu tô aqui. Eu ainda parei assim. Né, Tinha o irmão na porta, mesmo. né? Não me lembro se era o irmão Moacir, mas com certeza devia ser o irmão Moacir. Os irmãos lá, dando glória, lá e aleluia no culto. E o culto lá rolando e a doida parada lá, lendo a placa. E eu lá vi que tinha culto na segunda-feira. Isso era no domingo que eu tava lá vendo. Aí tinha culto, a segunda-feira era 20 horas ainda o culto. Aí eu vi assim, 20 horas amanhã, eu tô aí. Fui, comprei o pão, voltei pra casa. A gente comeu. Na segunda-feira, 8 horas, eu tava lá. Eu e o Kevin. No Eu culto fui, de segunda? e o Kevin, 2 aninhos comigo, no culto de segunda-feira Segunda-feira. de oração. Já foi direto pra oração. Fui na oração. Aí cheguei lá, estranhei, né? Porque os irmãos de joelho, eu falei, esses irmãos não levantam nunca. E eu fiquei sentada com o Kevin olhando e eu olhando. Eu falei, esses irmãos não levantam, não? E aí, graças a Deus, tô lá agora fazem 2013 isso. Faz 12 anos, né? 12 anos que eu tô lá, servindo ao Senhor Jesus. Por misericórdia, e ele me aceitou. Na segunda-feira, ela, vou pra igreja. E eu falei pra ele, vou pra igreja amanhã. Eu falei, tá. Nunca mais saí da igreja. Vai. Quer ver, ó, Simples assim. Decidida. segura um pouquinho, irmã Flavinha. 2 perguntas. Uma irmã já respondeu, é Maria Zona Leste, ali do Vila Carrão, né? Vila Carrão, perguntou sobre a questão de pai e de mãe, se ainda você tem. E a outra irmã, ali, Fátima de Uberlândia, ela perguntou sobre os seus irmãos. Irmãos, né? Aham. Se a irmã tem irmãos e tudo. Ah, tem. Então, a irmã Eu mais velha, tenho hein? irmão. É. Então, irmã, eu perdi a minha mãe aos 4 anos de idade. Eu falei até na primeira parte lá, né? Que eu Falou. perdi minha mãe. Aí depois que minha mãe faleceu, aos 4 anos, naquele momento, eu tinha 3 irmãos que moravam juntos comigo, né? E com meu pai e com minha mãe. Mas a minha mãe e o meu pai tiveram outros filhos de outros relacionamentos que eu não convivi. Eu tenho pelo menos uns 3 ou 4 irmãos, assim, fora do meu pai e da minha mãe ali. E aí, naquele momento que minha mãe faleceu, eu morava com os meus 3 irmãos, com meu pai e com minha mãe. Só que quando minha mãe faleceu, o meu pai, ele não ficou com a gente. Então, eu fui para casa de uma tia, minha irmã mais nova, 2 anos que eu, foi para casa de outra tia. O meu irmão, que eu tinha um irmão de 8 meses, ele foi para casa de uma outra tia no interior de São Paulo. E o meu irmão mais velho, que morou assim um tempo aqui em São Paulo na casa de um ou de outro, mas ele acabou indo para Bahia, que é onde os pais da minha mãe moravam. Então ele ficou um tempo com os meus avós lá na Bahia e enfim. E eu fui ver os meus irmãos novamente. O meu irmão mais velho, eu vi ele algumas vezes, até os 11 anos de idade. Algumas vezes, só uma vez por ano ali eu conseguia ver ele. E depois fiquei anos sem vê-lo. E os meus 2 irmãos mais novos, né? A Fernanda e o Felipe. O meu irmão Felipe eu nunca mais vi. Mora em São Paulo? Eles moram? O meu irmão mora no interior de São Paulo. E o meu irmão tá passando uma situação bem difícil. E a minha irmã, agora, é a que eu mais convivo, né? Porque nós nos encontramos. Ai, que legal. Eu já tinha os meus 2 filhos. Então, eu cresci sem eles, assim. Sem o convívio com os meus irmãos. Cresceu porque, assim, quando separaram os irmãos, a Flavinha, ela foi para os tios por parte de mãe. Por parte de mãe. E os irmãos dela por parte de pai. Então, Isso. tipo, não tinha aquele contato, né, de família. Perderam mesmo, assim, endereço um do outro e... E a Flavinha, ela via a Fernanda pequenininha, né? Depois Até uns nunca 7 mais, anos eu Sim. vi minha irmã. Depois nem lembrava muito assim o Não, rosto? porque meu pai, quando ele ainda estava ali, ele me visitava e ele me levava para ver a minha irmã, né? E o meu irmão também, de vez em quando, uma vez ali ou outra. Só que quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, o meu pai sumiu. E ele foi dado como morto. E a gente não sabia que ele estava vivo. Não,
ficou assim uma história no bairro que ele foi morto, porque meu pai, né, mexia com muitas coisas erradas. Sim. Então surgiu um assunto no bairro que meu pai foi morto, mas na verdade ele tinha fugido de São Paulo para o interior, porque ele estava jurado de morte. Então, pra gente ali, ele sumiu por completo, dado como morto. Eu fui saber que meu pai estava vivo, em 2014. Foi quando Foi quando eu encontrei a Fernanda. Isso. Encontrou como? A tia dela, ela procurou no Facebook o nome dela. É mesmo. A tia dela fala, né, que ela mandou mensagem para um monte de Flávia. Um monte, você é assim, assim, assado. Você é irmã de tal. Aí teve um belo, foi no domingo, Dia das Mães, não foi? Ela recebe uma mensagem lá no Facebook. Aí ela falou assim, ó, eu acho que é minha tia. Aí conversaram ali no Facebook e se acharam. Depois de muito tempo. Adultas. Aí ela encontrou a irmã dela, né? A Fernanda, minha cunhada, gente finíssima. Barbosa, a gente te ama demais. E... Poxa, foi muito legal o jeito assim que eles se encontraram. Descobri que meu pai estava vivo. Foi. É mesmo. Meu pai hoje faleceu já, né? De verdade dessa vez. Mas descobri que ele, o amor da minha vida, estava vivo, assim, foi um presente para mim. Assim, falar com ele de novo, né? Falar com ele. Eu não vi ele pessoalmente, mas falei com ele pelo telefone, assim. Meu pai era tudo para mim. Mas a gente, infelizmente, não cresceu junto. Foi cada um num canto, assim. Depois eu descobri que eu tinha outros irmãos na Bahia, quando a minha mãe veio pra cá. Por parte de pai ou de mãe? De mãe. De mãe. E meu pai também, na vida dele, assim, eu tenho uns irmãos aí espalhados, que eu também não conheço. Vai conhecer, né, irmã? Ah, quem me dera, Em nome de viu? Jesus, né? O especialista, como o Israel falou ali, né? Sempre Deus dá uma estratégia, né, irmão? Deus, Facebook ali é uma ferramenta muito grande. Foi o que minha tia usou ali. E verdadeiramente, irmã. Que interessante. A irmã comentou, essa pergunta é minha, viu? A irmã comentou que você está 12 anos ali na... 12 anos, graças a Deus. 12 anos servindo a Deus ali e feliz, né? E feliz. E a irmã, aos seus ouvintes aí, né, Israel? Vamos falar aí, a irmã é uma benção, né? Nós estivemos até conversando ali no caminho aqui do estúdio, falando da irmã que é uma excelente professora, pregadora do evangelho também, prega a palavra, né? Leva a vida ali, né, irmão, em santidade, leva a vida no altar, que é isso. E a gente vê a transformação. A gente conhece, né, os frutos do Espírito pela transformação, né, da vida da pessoa. Sim. Irmã, Deus é contigo, viu? Amém. Deus é contigo. Você não tem nem a noção aqui. Depois a irmã vai entender por que eu estou falando isso. Continua, irmã. É muito legal você falar de transformação, né? Porque no começo, assim, eu fui aquele marido, varão, que eu nunca impedi ela de ir para a igreja, né? É muito pelo contrário, porque eu conhecia como ela era antes, né? E quando ela começou a frequentar a igreja, obviamente ela tinha toda uma bagagem do mundo, não mudou do dia para a noite, exceto em uma coisa, porque ela gostava muito de música, né? Gostava de pagode, de samba, essas coisas. Varão, tinha bastante DVD em casa. Isso sim, ela mudou assim da água pro vinho assim de imediato, né? Então ela jogou Joguei tudo meus fora, pacotes de DVD, tudo fora. Falei, se é pra ser, vamos ser. Decidiu, né, irmã? E o dia a dia, aos poucos, foi mudando. Como o irmão falando de transformação. Então, aos poucos, assim, eu via dentro de casa uma mudança. Aí eu sempre tive um coração duro, nossa, muito. Mas eu via a mudança dela, falei, poxa, vai para a igreja? Continua. Vai de quarto? Vai. Que bênção. Vai domingo? Vai também. Ele, graças a Deus, Olha, tá acontecendo alguma coisa com essa mulher. A transformação, varão. E às vezes as pessoas pensam que chega na igreja e já muda de uma hora para outra. Tem um processo, é gradativo, porque Exatamente. As pessoas... Eu acredito que muitas pessoas, olha, eu não vou para a igreja porque eu não posso isso, não posso aquilo, depois não posso isso. Mas é coisa que o Espírito Santo que habita em nós, ele vai, né, tipo, ó, daqui não é mais legal. E você vai mudando. Aos poucos você vai mudando e você não percebe. Daqui a pouco você começa a fazer coisas que você não fazia, coisas que você achava que não quer fazer, começa a fazer, sabe? Então eu via isso dentro de casa, né? E eu sempre apoiava, sabe? Eu não ia.
não queria saber de igreja de jeito nenhum. Eu não queria. Mas eu vi a mudança nela, continua. E ela, graças a Deus, mudou bastante, né? De um tempo assim. E eu fui evangelizado, obviamente, pela transformação dela. E uma irmã que poucos conhecem no nosso ministério, né? Que é a irmã Zenaide. Irmão, Zenaide é uma benção. Ô, irmão, conta aí desse negócio da cartinha aí, irmão. Como eu amo a irmã Zenaide, sabe? É uma... é complicado. Eu lembro que a gente morava perto da igreja e tal, e eu ia de vez em quando pegar a Flavinha, né? Eu não ia até lá a igreja porque eu tinha medo do irmão Moacir, né? O cara grandão lá. Eu falei, se ele me chamar, eu vou ter que entrar, não tem jeito. Eu vou falar não pro irmão Moacir. Mas, enfim, aí eu ficava ali no meio do caminho e a irmã Zenaide mora perto também, né? Então era caminho dela. Então toda vez que eu ia lá com o Kevin ali, às vezes com o Kevin, quando o Kevin ficava em casa, sim, eu falava, vamos buscar a mamãe? Ele, vamos. Aí a gente saía, aí tá lá, vindo a Flavinha e a irmã Zenaide junta. A irmã Zenaide olhava pra mim, aquele jeito meigo dela. Filho, tudo bem? Eu, tudo bem, irmã. Ela era. Aí ela, poxa, acompanha sua esposa na igreja e tal. Aí, como falar não pra irmã Zenaide? Eu conseguia, varão. Eu conseguia falar não pra ela porque eu tinha um coração muito duro, mas eu achava ela muito, muito fofa, sabe? E aí teve um certo tempo que ela escreveu uma cartinha para mim. Ela escreveu uma cartinha para mim. Curioso, hein? Só que, nossa... A gente extraviou essa extraviou essa cartinha porque a gente mudou 2 vezes, né? Sim. E uma vez eu falei isso para ela depois que eu já estava na igreja e tal. Eu falei, irmã, não sei se a irmã lembra, mas a irmã escreveu para mim uma vez. E ela se emocionou, sabe? E, tipo, foi muito lindo. Ela evangelizou ele na carta de uma forma tão linda. Ela era muito amorosa, muito carinhosa. Muito. Assim. Continua sendo, né? Ainda continua sendo. A irmã Zenaide é uma benção. Eu cheguei ali na igreja, né? Muito... né? A gente vem todo estragado, né? Irmão do mundo. E ali, como a minha casa dava para... passava em frente à casa dela, então ela me levava ali uns minutinhos, ficava ali conversando comigo, cuidando de mim, sabe? Assim, foi... Foi até em casa, né? Um tempo quando você... Foi. Ela aparecia no portão, se eu faltava num culto. Você vê? Aí ela aparecia no portão, Fia, eu não vou subir não, é só para ver se você tá bem. Aí eu tô bem, eu vou pra igreja. E a irmã Zenaide é uma benção. Ela é uma benção, irmã. Irmã Flavinha e irmão Israel. Eu sei que a irmã tem mais coisas para falar, né, irmã? Não, fica à vontade. Pode, eu tô falando rápido para vocês ter mais tempo. Mas eu queria que a irmã desse um recado, né, irmã? Não só para a questão dos jovens, né, mas para irmãos, né, que hoje também se encontram até mesmo afastados da presença de Deus. E também, sempre no meio da família, existe pessoas que não são cristãs, que ainda não conhecem Deus, que encontra no mundo das drogas, da prostituição, né, irmã? Sim. Mundo do alcoolismo, que acontece muito também. Os vícios, né, irmão? Então, eu queria que a irmã desse um recado, tá bom? Desse um recado para eles. Eu sempre falo da senha, né, irmã? Deixar uma senha aí para eles, para que o Senhor Jesus possa também fazer essa transformação da mesma forma que fez na vida da irmã e que fez na vida do irmão Israel. Né? Como o irmão disse, você foi um canal de bênção para resgatar ele, né? Tirar ali também do mundo, porque Deus já tinha um propósito resistencial na vida. Então, irmã, deixa um recado aí. Eu estou emocionando aqui. Amém? Para as pessoas que têm familiares assim, o Israel falou algo que é muito bom a gente comentar, né? Às vezes, muito mais do que falar, é o nosso testemunho vive com as nossas vidas, da forma que nós servimos a Deus. Opa. Porque, às vezes, as pessoas acham que por muito falar, né, vai ser ouvido. Exatamente. E, às vezes, até ofende com palavras ou até faz a pessoa desistir e não querer ir para a igreja. Faz ao contrário, né? Eu não vou para a igreja porque você insiste demais e fala demais, você acaba sendo chato demais. E ali a pessoa acaba, né, falando, não quero saber disso não, porque você insiste demais. Ou às vezes é por conta de um mau testemunho também, né? Porque
às vezes a pessoa tá, por exemplo, né? Vou falar do que a gente viveu. O Israel, ele me viu ser transformada pelo Senhor, mas ele também viu quando eu chegava em casa, às vezes, né? E não estava tão com tanta sabedoria, né? Tão espiritual. Não estava tão espiritual, não estava agindo com tanta mansidão ali, né? E Sim. ali ele já ficava meio assim, né? Reprimido ali para trás. Mas quando ele viu que eu comecei a mudar ali, ter um comportamento melhor, agir com sabedoria, com mansidão, aí ele falou, agora as coisas estão mudando, né? Então, ali começou esse desejo nele de que eu continuasse prosseguindo naquilo até que ele chegou também. E o testemunho conta muito para aquele que está longe da presença de Deus. Porque tem pessoas que são maldizentes em casa, que às vezes está lá, ou às vezes o filho não vai para a igreja, mas aí tá os pais ali falando mal dos outros dentro de casa. E às vezes o filho tá ali falando, eu vou para a igreja para quê? Olha os meus pais falando mal dos outros, falando mal do pastor, falando mal do não sei quem, falando mal de... E aí ele vai falar, eu não quero isso não, essa falsidade, porque aí chega lá depois na igreja, é um santo, mas aqui em casa xinga a gente, aí maldiz a gente com palavras. Eu estou falando de filhos e pais, mas pode ser também esposo, esposa, né? Às vezes um ou outro não serve a Deus, mas aí o mau testemunho dentro de casa é terrível. Isso não vai fazer ninguém ir para a igreja, nem servir a Deus, porque vai ver um comportamento que não condiz, né, com a verdade. Mas um bom testemunho, ele faz sim com que as pessoas venham e se aproximem de Cristo, irmão. Um bom testemunho, ele faz as pessoas olharem e falar assim, Jesus realmente tem poder, tá? Olha, ele está fazendo alguma coisa e está transformando. Então, para quem tem parentes que não servem a Deus, tem um bom testemunho. Sirvam a Deus com integridade, sabe? E tenham amor para cuidar dessas pessoas que não estão na presença de Deus. Amor, mansidão, sabedoria, porque é uma pessoa aprisionada. Não dá para você pegar e falar assim, sai dessa cadeia aí que você se encontra à força. Não, mas tem ali um espírito de mansidão, fala do amor de Jesus, fala da palavra de Deus. Porque as pessoas ficam achando que a palavra de Deus ela não tem poder para nada. Aí não falam, não pregam o evangelho, querem fazer outras coisas mirabolantes, mas a palavra de Deus ela é suficiente, irmão, para libertar, para curar, para salvar vidas. Então, pregar o evangelho é suficiente. É suficiente. Então, fala o que Jesus fez. Fala a obra redentora de Cristo na cruz, porque aquilo entra ali dentro da pessoa, gera fé dentro da pessoa. Então, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, ela liberta, irmão. Ela liberta. Então, prega o evangelho. Não tem, mas eu não sei como falar, eu não sei. Prega o evangelho, fala o que Jesus fez, fala do amor dele, aquilo que ele fez por nós, por amor a nós, mesmo nós não merecendo. Então, falar da palavra de Deus é suficiente, porque ela é viva, ela vai, né, de encontro, né, como aquela palavra que a gente gosta muito, fala que ela entra em lugares aqui dentro do ser humano que a gente não é capaz de entrar. Então, a palavra dele entra e ali ela faz o que apraz a Deus. Então, prega o evangelho, fala com amor, com sabedoria, mas crendo que essa palavra é o que vai libertar. Né? E tem um bom testemunho também. O irmão tinha falado outra coisa, eu esqueci agora. Então, cabeça... Não, eu falei assim para a irmã deixar uma palavra-chave, né? Que, uma senha. E a irmã deixou aí já, praticamente. Mas... A irmã tinha falado para aqueles que não servem a Deus, para aqueles que não servem a Deus, exatamente. Sim, também. Até porque, irmão, existe bastante pessoas ainda no meio da família, né? Como a irmã falou, que ainda não são cristãos. Né? E a questão do testemunho, né? De dar um bom testemunho, isso faz muita diferença. Mas fica à vontade, irmã. As pessoas, né? Como eu sempre comento, né? As pessoas estão em busca de Deus, né? Elas só não sabem, né? Elas só redirecionam isso para o lugar errado, né? Direcionam isso para o lugar errado, essa busca, né? Mas, na verdade, o interior de todo ser humano precisa de Deus. Por mais que as pessoas não admitam, toda essa busca delas por algo é a ausência dele, né? De Deus. Então, o Senhor, ele está completamente de braços abertos. O amor dele alcançou todos nós naquela cruz. E, então, não existe situação que ele não mude, né? Como eu já falei aqui. Então, não importa quando no fundo do poço as pessoas estejam. Jesus, a mão dele ainda alcança lá, exatamente, né? A mão dele está estendida, não está encolhida, né? E ele pode salvar e resgatar qualquer pessoa. É só abrir o coração de verdade para ele. Porque ele bate muitas vezes nos corações, né? E aí as pessoas não abrem a porta do coração. Mas ele continua batendo. Então, abre o coração para ele.
E quando ele entrar, e ele vai mudar todas as coisas, ele transforma, ele coloca as coisas no lugar, ele traz dignidade de volta, porque às vezes nós que estávamos perdidos ali, eu não tinha dignidade, muitos estão hoje sem dignidade. As pessoas às vezes olham para um morador de rua, na rua, um usuário de droga, e isso me entristece o coração quando eu vejo o desprezo das pessoas por essas pessoas. E Jesus ama eles como nos ama aqui. Não tem diferença nenhuma do amor de Jesus por eles para nós. Então, ele pode resgatar, ainda que esteja nessa situação. O Senhor, ele ainda pode operar. Então, não tem nada que ele não faça. Então, às vezes a pessoa fica assim, mas eu tô tão sujo, tô tão perdido, eu tô tão, sabe? Mas o Senhor, ele resgata e ele coloca tudo no lugar. Ele traz de volta, ele restaura o que foi perdido, família. Porque às vezes tem muito, a gente vê muito, homens e mulheres que perderam tudo. Perderam, não criaram os filhos porque foram tirados deles. Sim. Porque entrou no mundo das drogas, da bebida ou outras coisas. E estão perdidos ali, perderam o casamento, se divorciaram, foram mandados embora, mas o Senhor, ele restaura todas essas coisas. Sim. Então, ele liberta, ele trata, ele limpa e ele ainda traz de volta aquilo que a gente perdeu. Então, há oportunidade para cada um na presença dele, porque ele é um Deus de oportunidade, né? E ele dá novas chances, ele tem misericórdia de nós. Ele tem misericórdia e ele pode fazer. Então, se tem alguém com esse pensamento de que já não tem mais jeito, saiba que tem jeito sim para Jesus. Jesus, ele pode todas as coisas e não tem nada que Jesus fale assim, eu vou fazer que ele não possa. Tudo que ele determinar a fazer, ele vai conseguir fazer. Ele limpa, ele restaura, ele liberta e ele faz, irmão. Ele faz. Ele faz, porque eu olho para a palavra de Deus e eu vejo, ele faz. Aí eu vejo o que ele fez na minha vida, eu falo, ele faz. Eu não era nada, uma perdida, uma sem solução para muita gente, mas ele faz. Uma improvável, né? É improvável. Ele faz na vida dos improváveis. A gente vê hoje pregadores do evangelho que antes estavam na rua, andarilhos, comendo lixo. Verdade. E o Senhor levantou, limpou e restaurou. Por quê? Ele pode tudo. Ele pode tudo. Então, não tem nada que seja impossível para ele. Então, há esperança nele aí. Se alguém com esse pensamento, totalmente perdido às vezes, mas há esperança nele. Há esperança nele. Irmã, até porque, muito bem colocado, a irmã falou de questão de moradores de rua, né, irmão? E a gente percebe que, eu sei que isso nem é até uma parte de um tema, né, para ser colocado aqui, né, um testemunho da irmã, mas isso é importante falar, deixar bem claro aos ouvintes e também o pessoal que vai assistir esse podcast depois. Sim. Mas a maioria, irmã, de pessoas que são entrevistadas, moradores de rua, vamos colocar aí, 80% são cristãos. Sim, a gente conhecedor conversou. da palavra, filhos de pastores, filhos de evangelistas, filhos de missionários, homens, sabe? Então, a irmã fez uma colocação muito boa, né? De ter as pessoas, eu digo os grandes líderes, né, irmão? Como os pastores, enfim, em geral, ter esse tipo de cuidado e esse amor ainda, né, irmã? Amor para com o próximo. Porque quando a gente passa no meio de uma rua, irmã, o que a gente vê, o tanto de pessoas que hoje estão ali no mundo das drogas, do crack, irmã, né, de drogas mais pesadas, que hoje que tem, acho que a tal de K9, pessoas como um zumbi, irmã. Sim. E eles só precisam de às vezes, um empurrão. Às vezes, irmã, até mesmo de um abraço. Um abraço. Um abraço, um aperto de mão. Um bom dia, né? Um bom dia para falar, Jesus te ama. Jesus tem plano na tua vida. Ele tem propósito para você. Mas aí, muitas vezes, irmã, a gente não queremos fazer isso. Nós queremos, é até bom, vou falar aqui para a câmera mesmo, para todo mundo ouvir. Muitas vezes nós somos pregadores de altares. Nós somos pregadores, Israel, de púlpitos, entendeu? Somos pregadores para nós mesmos, enquanto muitos estão perecendo aí fora, morrendo. Por isso que eu falo que a nossa maior intenção é resgatar vidas. A intenção é resgatar vida, Israel.
ir para a rua e resgatar essas pessoas e trazer um pouco de credibilidade para ela, para que elas entendam que Jesus morreu por todos. Ele morreu por todos, né? Até porque ele veio não foi para aqueles que estão bons, não. São para os doentes, aqueles que são necessitados, aqueles que estão precisando mesmo, irmão, irmã, de uma libertação. Então, a irmã é um testemunho vivo, uma ferramenta na mão de Deus para resgatar e falar para eles que estão aí fora que Jesus ainda transforma, ele liberta e ele traz vida onde não tem vida, porque Deus, ele é o Deus dos improváveis, aquele que ninguém dá nada, é esse Deus que ele gosta de trabalhar com esse tipo de pessoas. A irmã tem mais uma coisa antes de eu passar ali pro... Não, fica à vontade. Israel, meu Deus, estou sentindo a presença aqui, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus no estúdio, Deus é maravilhoso. E o irmão falou, teve um determinado tempo que a gente entregava marmita na rua e dava o alimento físico e espiritual, né? E a gente escutava, a gente já encontrou presbítero na rua. Sim, irmão. Filho de pastor. Pastores, filho de pessoas formado em teologia na rua, sabe? A gente ia falar de Deus, ele antes de falar o versículo, ele completava. Eles respeitam, viu? Eles tiram até o boné na hora da oração. Sim. É complicado. Isso é complicado. Eu vou pedir para o Israel deixar também um recado, mas eu lembro uma vez, irmã, ali na praça do Viaduto do Chá, um grupo muito, muito antigo de evangelismo que a gente participava da igreja e, como você falou, filho de pastores e pastores no meio. Que eu, como evangelista na época, eu fiquei constrangido do conhecimento da palavra que aquele moço tinha, né? E era bem estruturado, irmão. Então, assim, irmão, Deus, ele ainda, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo, né, irmão? Sim. Irmão, traz também uma palavra aqui de ajuda, né? Reflexão, seja que Deus tocar no coração do irmão aí. Legal. E deixa uma senha aí para que o Deus de Israel possa continuar transformando vidas, irmão. Amém. Amém. Varão, eu tinha um coração bastante duro para o Evangelho, para a Palavra de Deus, não acreditava na Bíblia. E através da transformação da minha esposa eu fui alcançado. Sim. Né? Ela nunca desistiu de orar por mim. Então, a minha mensagem hoje é para aquela irmã, para aquele irmão que de repente não tem a esposa na igreja ou não tem o marido na igreja, continue orando. Sim. Sabe? O marido tem um coração duro, um coração de pedra, mas continua orando porque Jesus entra. Assim como ele entrou no meu coração, na minha vida, eu creio que ele vai sim entrar também na vida do marido, da irmã que está escutando e não congrega, da esposa, dos filhos. Não desiste, varão. E aqueles, por exemplo, mais pro obreiro também, que quando alguém chegar na igreja, tentar abraçar a pessoa, sabe? Porque, olha, no meu comecinho ali, graças ao bom Deus, pessoas me abraçaram ali, né? Eu sou muito grato a Deus ali pelos obreiros que tinham na época. O irmão Juliano foi sensacional, sabe? Ele me abraçou de um jeito que parecia que eu conhecia ele há muito tempo, né? Então, eu sou muito grato à vida do meu irmão Juliano. Foi uma pessoa que me acolheu muito bem, sabe? O irmão Isaac, Pedro, o pessoal ali daquela época, né? O irmão Alexandre. Pastor Antônio na época também, que era presbítero Antônio na época, né? O pastor Rony. Nossa, o pastor Rony foi demais. Mas, às vezes as pessoas vão para uma igreja, nem olham para a cara dela, nem perguntam se está bem, sabe? Então, assim, que eu fico mais ali na parte do sou mais afastado, né? Mas sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém aqui que não está tão enturmado, a gente tenta, né? Porque é importante a pessoa se sentir acolhida, né?
Não só falar, fica à vontade, está na casa de Deus, mas chegar e conversar, porque às vezes a pessoa tá passando por situações e de repente você tem uma palavra ali até para ajudar, ou até mesmo pessoas que são que têm dificuldade, né, de se relacionar com as pessoas. Exatamente. É isso. E isso até porque a pessoa, irmão, quando ela entra ali na igreja, ela tá entrando com uma perspectiva de buscar uma ajuda, né? De um socorro, né, irmão? Então, olha, até me arrepio, irmão. Às vezes, a pessoa, ela entra ali, irmão, às vezes pode ser o último dia dela. E ali pode ser uma oportunidade de você resgatar aquela vida, resgatar aquela alma, né? Como um abraço, como o irmão falou, um aperto de mão, um sorriso, né, irmão? Sim. Eu falo assim com toda a sinceridade, irmão. É isso bem importante, como eu falou, das igrejas. E graças a Deus, abraçar. Ali, graças a Deus, o pessoal é bem acolhedor, né, irmão? Muito, graças irmão. A Deus. E a gente que estamos aqui, eita, o pessoal tá mandando mensagem. A gente que já estou, eu praticamente, vou usar eu, né? Irmã Flavinha, que já estou ali há 25 anos no mesmo ministério. Então a gente conhece, né, a degradação, a história da ADCAV, então a gente vê realmente ali no Jaraguá o amor das pessoas por Deus e pelas pessoas também, pelo próximo, né, irmão? Então assim, irmão, eu quero aproveitar vocês ouvintes, vocês que também vão ouvir esse testemunho abençoado da irmã Flavinha, chamar de irmã Flavinha, né, irmã? A irmã Flavinha, e deixar um recado aqui para os jovens, e a irmã completa mais uma parte ali. Eclesiastes, capítulo de número 12, está escrito assim, porque a irmã veio de uma família, né, conturbada, né, irmã? Passou pelos processos, até mesmo posso até dizer, irmã, de rejeição, né, de abandonos, né, desculpa de falar também de abusos, de vários sentidos, né, irmã? E eu posso dizer para a irmã assim, Eclesiastes capítulo 12, um maior recado para os jovens, que diz assim, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham dizer, não tenho neles contentamento. Né, irmão? Então, recado para todos os jovens ouvintes, né, da rádio Resgatando Vidas, também que estão ouvindo esse podcast, para que vocês possam lembrar de Deus agora. O tempo oportuno é agora. É agora que a gente tem que bater na porta, é esse momento que a gente tem que buscar mais, orar mais, jejuar mais, para que nós possamos, para que eles possam ser a ferramenta futura na mão do Senhor Jesus. Sim. Né, irmão? E eu tenho uma certeza, para os ouvintes que estão aqui atentos, a irmã Flavinha e o irmão Israel são líderes ali dos jovens da ADCAV Jaraguá. Você vê que Deus faz? São líderes, né? E hoje, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, ela também é uma professora ali da Escola Bíblica Dominical. Sim. E agora o Israel também, né? Está sendo do pré-adolescente, é isso? Do pré-adolescente. Então eu quero fazer um convite a vocês, ouvintes, que são cristãos e querem fazer uma visita, e também aqueles que estão afastados e que também nunca ouviu falar de Deus, né? Não tem essa comunhão. Para que vocês possam ali fazer uma visita na Rua Antônio de Carbeson, certo? Número 56, Parque das Nações Unidas. Exatamente. Faça uma visita lá no culto de quarta-feira às 20 horas, domingo às 18 horas. E segunda-feira também, né, irmã? A partir das 19h30. Na quarta também, 19h30. 19h30. Aí, quarta-feira quem tá responsável o irmão lá que dirige pela direção do culto? Olha, tem um neguinho abençoado lá. Varão abençoado lá. Uma bênção. Amém, irmã? Irmã Flavinha, pode fazer mais uma colocação aí em nome de Jesus? Olha, as nossas vidas aqui, né? Nesse mundo, eu digo assim com propriedade, né? O mundo, tudo que ele oferece é muito passageiro, muito ilusório para todos nós, né? Não digo só para jovens, né? Mas para todo mundo. É tudo ilusão, Posso dizer que porque eu experimentei do mundo e fui muito longe no mundo, então
e nada daquilo sacia, né, as nossas almas. E Verdade. o verdadeiro contentamento só está em Jesus Cristo. Então, e Ele está voltando para nos buscar, né, irmão? E em breve Ele voltará, Ele vai nos levar para um tempo de uma eternidade que nunca vai acabar. Não vai mais haver dor, nem choro, nem tristeza. Não vai haver mais as doenças, não vai haver mais os nossos problemas. Então, tudo que a gente vai viver lá na eternidade com Ele supera tudo isso daqui. Então, não perca um tempo lá no mundo. Não perca tempo aí com essas coisas do mundo. Não perca tempo. Não perca tempo, porque é tudo ilusão. Ali é o inimigo das nossas almas. Ele é o que quer nos levar ali para o lugar que já é para ele, né? Que é o inferno. Então, ele está ali, ó, esperando o tempo dele chegar, porque já está determinado para onde ele vai. Mas ele ainda está tentando levar muita gente. E muitos ele tem conseguido levar. Muitos. Porque tem pessoas que hoje saem bêbados num carro, dirigindo aí, às vezes estão 20 anos de idade, bate o carro, não volta nunca mais. Para onde foi essa alma? E valeu a pena? Valeu a pena beber? Valeu a pena se drogar? Valeu a pena prostituir? Não vai valer, porque o lugar ali que ele vai ser um lugar de tormento e dor. Não vale a pena. Nada aqui, nenhum prazer nessa terra vale a pena. Vale a pena nós servirmos ao Senhor Jesus aqui, entregar as nossas vidas a Ele, porque Ele é o único que pode levar a nossa alma para esse lugar eterno, que vai ser o céu. E vai ser em breve, hein, viu, gente? Vai ser breve. Em breve Ele está voltando para levar a gente embora daqui. Quem não gosta da gente, né, como a gente brinca, sinto muito. Mas a gente já vai embora. E o Senhor, Ele nos ama e Ele quer levar todos nós. O Senhor não quer que ninguém se perca. Ele não quer. Não é aqui, né? O nosso lar não é aqui. Nada daqui vale a pena, porque Ele tem algo glorioso, muito maior para cada um de nós. E entrega sua vida a Jesus, entrega a vida a Ele. A gente passa por aflições, mas o Senhor Jesus está do nosso lado, passando pelas aflições com a gente. Então, nós temos um Pai que cuida da gente todos os dias, em todos os momentos. Nós não andamos mais sozinhos. Eu nunca mais andei sozinha. Às vezes as pessoas falam assim, você tem medo de alguma coisa? A gente tem que tomar o cuidado, né? Aqui e ali, tem que ter prudência. Mas eu falo assim, eu não ando sozinha mais. Eu não ando sozinha, eu ando com meu Pai. Então, Ele nos protege, Ele nos guarda. E esse mundo aqui, em breve, Ele vai voltar para buscar o povo dele. Aquele que Ele achar pronto ali, adornado, limpo ali, separado para Ele vai falar assim, vamos embora. Chegou o tempo da gente ir embora e Ele vai nos levar. Então, jovem, entrega a vida para Jesus. Você que é mais velho, você que é criança, entrega a vida para Ele. Ele é maravilhoso demais. Ele traz uma alegria e um contentamento para a nossa alma que a gente não encontra em lugar nenhum. Só nele. E então, Ele está voltando. Então, não perca tempo mais. Então, entrega a vida a Ele, porque vai valer a pena. Naquele grande dia, quando a gente chegar diante dEle, poder ver o rosto dEle como Ele é, poder abraçar Ele ali e permanecer para sempre com Ele, vai valer a pena. Vai valer a pena. O que vale aqui? A gente viveu 80 anos aqui, irmão. Meu Deus. Nada. Eu não quero aqui viver 80 anos aqui, ou para não ter Ele. 100 anos que seja, né? Para quem vive um pouco mais, alguns não chegam lá. Mas é só 100 anos. A eternidade é para sempre. É para sempre a eternidade. E nós vamos estar lá com Ele naquele grande dia. Amém. Indo para esse lugar maravilhoso. Então, entrega a vida a Ele. Deixa tudo por Ele, porque vale a pena. Nenhuma renúncia que a gente faz aqui, nessa terra aqui, ela é impossível. Não é. É possível as renúncias, é possível deixar o pecado, é possível deixar a pornografia, é possível deixar a bebida, é possível deixar pessoas, relacionamentos, às vezes, que ficam ali aprisionando pessoas, porque tem pessoas, às vezes, que quer Jesus, mas tem um relacionamento que prende ela ali naquela vida de prostituição, né? Deixa tudo por Ele, porque vale a pena viver para Ele, vale a pena. Meu Deus. Que palavra, hein? Meu Deus. Israel? Eu só reforço o que ela falou, né? Um dos meus maiores arrependimentos, varão, é de não ter aceitado Jesus na minha mocidade, né? Porque eu vejo o pessoal quando a gente vai em outras igrejas, o pessoal avivado, querendo ter sede de Jesus, como eu me arrependo de não ter me entregado a minha vida para Jesus mais cedo. Porque eu queria ser um deles. Então, jovem, aceite Jesus, entrega a vida para Jesus, que você só tem a ganhar. O mundo
só quer a sua alma para destruir depois. Verdade. Né? Agora Jesus não, ele quer também a sua alma, mas para a eternidade com ele. Meu Deus. Flavinha, Israel, quero agradecer mais uma vez, viu? Nós que agradecemos. A presença de vocês, por esse testemunho. Muito obrigado mesmo, e eu creio que em breve a gente vai marcar aí uns bate-papo para jovens, e o nome dele vai continuar sendo glorificado. Amém. Muito obrigado, Amém. viu? Muito edificante Nós agradecemos. ter vocês aqui, um prazer muito grande. E eu quero também já terminar mandando um abraço aqui ao povo de São Paulo, né? Os ouvintes, Macapá, Teoflotone, Rio de Janeiro, Ipatinga, Belo Horizonte. Quero mandar ali também um abraço para o pessoal dos Estados Unidos. Eu quero mandar um abraço também para o pessoal ali da Itália, que cresceu muito a questão da visualização. Glória a Deus. O pessoal ali de Portugal, né, Stephanie? E Moçambique começando uma nova história para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Varão, posso te salvar? Pode, Posso salvar Pode a salvar. sua pele hoje? pode. O irmão não falou da irmã Imaculada hoje, hein? É, Nem do eu tava, Estevão. e eu ia falar isso aí. Ia dormir no sofá Mas hoje. eu tava Você viu, tentando. Stephanie? Tava tentando dar um... Salvei, hein? Salvou, né, irmão? Salvei. E, Varão, então vamos terminar aqui mandando um abraço, né? Opa. Para minha esposa Imaculada, o meu filho Estevão. Que Deus abençoe grandemente. Amo muito eles. Verdade. E a minha menina tá ali, né? Deus abençoe a Stephanie. Uma benção. Glória a Deus. Quero agradecer a cada um dos ouvintes, tá bom? Eu tô saindo daqui feliz, viu, irmão? Eu também. Sinceramente mesmo. Muito obrigado mesmo. E que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Amém. O recado foi dado, você que não é evangélico, você que não é cristão, entregue a sua vida Sim. ao Senhor Jesus. Vem. Na certeza que um dia todos nós vamos morar ali com Ele no céu. Em breve. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez a todos os ouvintes. E lembre sempre, né, Israel? Qual é o lema que eu falo sempre? Não pare, porque Deus vai te dar vitória. Amém? Aleluia. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Amém.